Para algumas pessoas, nunca vai ser suficiente. Eu sei que pode ser difícil ouvir isso, mas talvez entender pode te libertar. Meu nome é Kevin Augusto, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Essa é uma frase que eu vi recentemente nas redes sociais, e ela realmente dizia, dentro de um certo contexto, de uns quadrinhos lá, eu acho que era recorte de uma série, né? Em que trazia justamente essa reflexão de que para algumas pessoas, por mais que você se esforce, por mais que você esteja em constante evolução para se tornar uma pessoa melhor e com mais virtudes e mais qualidades, para outras pessoas isso nunca vai ser suficiente, né? E aí quando a gente vai pensar nisso de forma prática e principalmente nos relacionamentos e nas relações interpessoais como um todo, né, considerando como a própria sociedade vem se comportando, né, como ela vai se transformando e no que ela vai se transformando, a gente percebe realmente que algumas pessoas colocam, né, expectativas nas outras que são expectativas muitas vezes irreais, né? E se você muitas vezes se prende a tentar cumprir as expectativas de outra pessoa, a chance de você não somente se frustrar, mas também de adoecer mentalmente é muito grande, né? Por quê? Porque assim, para quem já me acompanha um tempo nesse canal, sabe que eu sempre trago a ideia de que as coisas não são tão simples, né? E aí, cada vez mais, quando a gente vai estudando sobre psicologia, sobre neurociência, né? A gente vai vendo que existem uma série de variáveis, né? São variáveis, né, não só do mecanismo psíquico, né? Mas assim, personalidade, fatores pessoais, o quanto que o ambiente influencia, o quanto que as questões culturais, emocionais, hormonais, tudo isso forma uma série de variáveis que te colocam numa posição em que não necessariamente você controla absolutamente tudo o que acontece com você, né? Algumas pessoas mais radicais falam que até o contrário, né? Você controla o mínimo possível se controlar alguma coisa, tá? Mas a ideia não é nem entrar numa questão mais científica ou mais abstrata assim, não. Tá, sobre discussão de livre-arbítrio. Mas a ideia aqui é que a gente às vezes reflita, né, sobre as nossas relações interpessoais e a gente muitas vezes entenda que muitas vezes um fardo muito grande, é um peso muito grande, a gente viver constantemente tentando cumprir expectativas de outra pessoa, né? E principalmente quando essas expectativas elas não condizem com os nossos princípios e valores. E mais do que isso, eu acho que talvez a pior parte de tudo isso, né, pensando assim em questão de saúde mental, de qualidade de vida, né, é quando essas exigências, elas nunca são cumpridas por completo, né? Que é aquela ideia de que se você atinge um certo patamar, esse sarrafo sobe e aí você precisa atingir ele de novo, e ele continua subindo, de uma forma, né, que assim ilustrativamente falando, se torna rumo ao infinito, né? Essa ideia de que nunca vai ser suficiente, porque a ideia de bater o martelo para a suficiência, ela depende dessa, vamos dizer assim, boa vontade da outra pessoa, né? É por isso que quando a gente fala sobre você ser autônomo dentro de um relacionamento, não é você viver um relacionamento, por exemplo, tá? 100% com as suas convicções ou 100% com as convicções das outras pessoas, né? A ideia de um relacionamento, em tese, né, leva em consideração justamente a ideia de você ter um sujeito A, um sujeito B, né? E a interseção entre os dois sujeitos forma um novo fenômeno, que é uma instituição nova que chama relacionamento, né? Então, em tese, o relacionamento ele é justamente o fenômeno que surge da interação entre dois sujeitos, né? Mas ainda assim são dois sujeitos que possuem os seus princípios, os seus valores, as suas visões de mundo e são autônomos nas suas próprias escolhas, né? A ideia principal, talvez, dos relacionamentos seja você conseguir, né? No caso, vocês, né? Ambos, né, deveriam concordar com isso e buscar isso, né? Mas seria que ambos encontrassem, então, nos seus comportamentos, nas suas prioridades e, enfim, na forma como vocês enxergam a vida, por exemplo, pontos em comum e pontos em comum que façam realmente bem para ambas as partes, né? É claro que a gente falando assim tudo parece muito fácil, muito bonito, muito poético, ou até mesmo algo utópico, né? Mas eu acredito realmente que seja possível se a gente tiver, né, assim, dentro de nós esse entendimento, essa compreensão, e a gente entender também que essa pressão que é colocada muitas vezes quando a gente tem que ficar cumprindo expectativas
de alguma pessoa, né, honrando expectativas de outra pessoa, né, a gente acaba muitas vezes se afastando cada vez mais da nossa própria autenticidade, né? É o que a gente fala em outros contextos sobre você ficar refém da sua reputação, né? Isso funciona reputação no sentido de um contexto social com outras pessoas, mas no relacionamento também tende a ser a mesma coisa, né? Quando você se torna basicamente alguém que fica cumprindo ou tentando cumprir com expectativas do outro, você está muito perto realmente de perder a sua autenticidade. E essa perda de autenticidade, muitas vezes, ela acaba culminando sim num certo adoecimento mental, né? É por isso que a gente fala tanto sobre essa importância, né, de você saber equilibrar bem quando fazer algo para agradar outra pessoa e quando fazer algo para agradar a si mesmo, mesmo que desagrade outras pessoas, né? Essa relação de impor limites, de assertividade, tudo isso na psicologia é extremamente importante, né? Porque a gente vê essas correlações, né? E aí, eu já estou falando demais aqui em questões mais técnicas, né? Mas eu acho que a reflexão principal desse vídeo, principalmente quando a gente fala sobre relacionamentos, e não necessariamente precisa ser amorosa, afetiva, mas até em amizades mesmo, né? Talvez a gente parar para observar, né, e refletir realmente se a gente não está realmente se doando demais e não está tendo o devido valor, o devido reconhecimento. E muitas vezes tentar observar assim mesmo, né, como que toda essa dinâmica dessas relações funcionam, né? Porque realmente, cara, tem muitas pessoas que talvez elas tenham algum gosto em ver as pessoas constantemente se esforçando ou tenham, enfim, esse comportamento e nem sequer percebam o quão problemático isso é. Mas fato é que existem pessoas, sim, que elas têm um nível de exigência muito grande e que parece que nada é suficiente para elas se sentirem agradadas, se sentirem valorizadas, se sentirem respeitadas, né? E você ficar ali constantemente correndo atrás de tentar alcançar algo que é inalcançável, né? Por conta justamente da ideia de que para ser algo alcançável, quem determina isso é o outro, e o outro nunca está disposto a reconhecer o valor, o seu esforço, né? Eu acho que aí seria sim um caso de refletir, né? De pensar realmente se essa relação faz sentido, né? Ou então como tentar melhorar. Eu sempre sou a favor do diálogo, né? Para quem já me acompanha há um tempo sabe o quanto que eu acho que é importante essa relação de estabelecer diálogos, de esclarecer, de conversar, mas de primeiramente perceber e entender isso, né? Entender que algumas pessoas elas realmente têm esse comportamento, mas também existe o contrário, né? Tem outras pessoas que talvez o mínimo que você faça, essa pessoa já te agradece, já reconhece, já valoriza, porque pessoas são diferentes, né? Cada pessoa possui suas visões de mundo, seus valores, seus comportamentos, e tudo isso, né, entra naquela outra teoria que eu sempre trago aqui, um pouco mais complexa de relacionamentos, que é a teoria da compatibilidade, né? De que grande parte das vezes o que torna algo mais passível de ter sucesso não é a pessoa A ou a pessoa B, né? É a compatibilidade entre a pessoa A e a pessoa B, né? Então, em se tratando de relacionamentos, não é diferente, né? Existem muitas pessoas que acham a sua plenitude em relacionamentos mais caóticos, né? Outras pessoas em relacionamentos mais pacíficos, e tudo isso está dentro dessa dinâmica incrível da diversidade que é o nosso mundo, a nossa realidade, tá? Mas eu acho que é importante a gente ter esse ponto de atenção, assim, né, de percepção, de reflexão sobre essas relações, né, justamente para que a gente não só nos preserve no sentido de saúde mental, né, de qualidade de vida, mas também para que a gente consiga estar mais próximo de fazer sim as melhores escolhas para a nossa vida, né? Da gente olhar para as coisas e pensar, será que isso realmente está fazendo sentido, né? Será que eu tô, enfim, me culpando ou me julgando, sendo que eu me esforço tanto, né? Muitas vezes não, né? Muitas vezes é simplesmente porque nunca parece ser suficiente para outra pessoa, né? E aí isso absolutamente foge do seu controle, né? O que está no seu controle é você fazer o que você muitas vezes já está fazendo, que é o seu melhor, dentro das condições que você tem, né? Das ferramentas que você tem. Mas se o outro nunca está disposto a reconhecer, valorizar e te agradecer por isso, aí todo o resto realmente foge do seu controle. E por isso eu acho que merece sim esse ponto de atenção, ou esse ponto meramente de reflexão, né? Para que a gente realmente muitas vezes reconsidere, reinterprete, né? E, enfim,
no final de tudo isso, faça as melhores escolhas para a nossa vida à medida do possível, tá bom? Bom, já estou me estendendo, queria mais uma vez agradecer a cada um de vocês que fica até o final do vídeo. São quase 10 minutos de reflexão. E queria pedir também que, se vocês gostaram do vídeo e vem gostando de como eu venho trazendo os vídeos no canal, que por favor se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Se puder também, deixa o like, compartilhe e comenta, tá? Porque eu amo a interação com vocês. No mais é isso, toda a minha gratidão e até o próximo vídeo.